Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje ainda é dentro de contrato de trabalho, tá? E nós vamos tratar do contrato de trabalho intermitente. Foi uma nova modalidade de contrato de trabalho que a CLT, a reforma trabalhista, trouxe, tá? Então é uma modalidade diferente, tá? É uma modalidade diferente do contrato normal por prazo indeterminado e do contrato por prazo determinado. Ele tem a carinha, né, o jeito de ser indeterminado, mas ele tem algumas regras diferentes. Então, vamos analisar. Então, veja, ó, no slide de vocês está contrato de trabalho intermitente. Esse é o tema de hoje. Tá? A nossa aula de hoje vai ser este contrato, tá bom? Eu estou segurando aqui, tá, gente? Porque às vezes eu assisto os meus vídeos e fica um chiado. Eu acho que é porque o microfone bate às vezes na lapela aqui. Então eu vou tentar segurar ao máximo para evitar ficar um áudio com aquele chiadinho irritante, tá? Eu coloco para vocês aqui o fundamento legal, né? Com a reforma trabalhista foi criada mais uma modalidade de contrato de trabalho, o contrato de trabalho intermitente, previsto no artigo 443 caput, parágrafo 3º da CLT. Toda a sua regulamentação foi trazida no artigo 452A caput e seus 9 parágrafos da CLT. A leitura desses artigos e a compreensão do tema torna-se obrigatória. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês, então, qualquer coisa, dá um pause aí, baixa esses artigos. Pega a CLT ou o seu VAD ou pela internet, tá? E baixa esses artigos, que eu vou ler e vou explicar esses artigos. Por quê? Porque a gente não tem nada, é um contrato relativamente novo, então a gente não tem muitas ações judiciais ainda, muitas respostas do judiciário e interpretações do judiciário sobre isso. Vai fazer 3 anos esse ano da reforma trabalhista, esse ano vai ser quase um ano perdido em termos de contratação de intermitente, porque se os próprios empregados permanentes estão com contrato suspenso, você imagina intermitente. Então esse ano vai ter talvez uma baixa contratação de intermitente, né? Então nós vamos ter ações ainda, respostas do judiciário, dos tribunais, aparecendo daqui a alguns anos. Então o que a gente tem hoje são esses artigos aqui. O que o artigo 443 fala pra gente? Ele diz assim, ó, eu já li com vocês. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, isso na primeira aula eu já expliquei para vocês, né? Acordo tácito e acordo expresso. O expresso pode ser verbalmente ou por escrito, né? Por prazo determinado ou indeterminado, a gente acabou de analisar nas aulas anteriores o prazo determinado, e a última aula foi sobre a extinção antecipada, a suspensão, interrupção e as estabilidades do prazo determinado, né? Ou para prestação de trabalho intermitente. Ou para prestação de trabalho intermitente. Então, eu posso ter um contrato feito por prazo determinado, posso ter um contrato feito por prazo indeterminado, ou um contrato feito para prestação de trabalho intermitente. Então, é a primeira previsão legal, está aqui no caput do 443, tá? O que o parágrafo 3º fala para a gente? Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação, então o empregado vai ser registrado pela empresa, tá? Na carteira vai ter um contratinho, a empresa vai ter que fazer com ele por escrito, tá? E ele vai ser subordinado, tá? Só que, ó, com subordinação não é contínua, ou seja, não é uma prestação que vai demandar ele vir 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Tá? Ele vai ser subordinado às regras da empresa, mas não é uma prestação contínua. Vai ser uma prestação quando a empresa tiver necessidade da prestação de serviço. A empresa registra ele, nós vamos já ver as regras disso tudo, mas a empresa faz o registro dele e ele vai prestar o serviço quando a empresa precisar. Tá? E ele só vai receber, obviamente, quando trabalhar. Tá? Por isso que vocês vão ver que a ideia é que esse empregado ele possa ter registro e vínculo com várias empresas, não só com uma. Porque se ele, vamos imaginar um garçom, o exemplo mais fácil de visualizar é o garçom. Imagina um garçom de um buffet. Né? Se ele tiver registro intermitente só com uma empresa e ela precisar dele uma vez por mês, ele vai ganhar a diária de uma vez por mês
e proporcional disso. Ou seja, o que ele vai ganhar? Nada. Então, obviamente, ele vai ter registros como intermitente com vários outros empregadores. E aí ele vai ter que administrar isso, né? Ah, professor, e se um chamar e o outro chamar no mesmo dia? Nós vamos ver. Quem chamar primeiro, ele deu sim, ok. E quem chamou depois, ele pode dizer não e não vai deixar de ser subordinado, tá? Então, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua. Esse é o grande detalhe. Ele é empregado, mas não é subordinado, tá? Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, ou seja, então ele vai trabalhar em épocas e não trabalhar em outras épocas. Então, alternância de período de prestação de serviço e de inatividade, ele quer dizer isso. Vai ter um período que ele vai prestar serviço e vai ter período que ele não vai prestar serviço. Tá? Então, é um contrato que alterna. Época que ele trabalha mais, época que ele não trabalha, época que ele trabalha menos. Tá? Determinados em horas, dias ou meses, né? Então, vai depender de como você vai contratar, né? Independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, ou seja, qualquer atividade, em regra, pode contratar trabalhador intermitente, tá? Qualquer atividade, em regra, pode contratar trabalhador intermitente, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, a única exceção aqui são os aeronautas. Qualquer outra atividade que não seja aeronauta pode contratar trabalhador intermitente. Então, vou ler de novo. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo essa prestação, então, com alternância de períodos onde há prestação de serviço e onde não há prestação de serviço, que é a inatividade. Esses períodos serão determinados. Quando ele prestar serviço, ele pode prestar serviço em horas, então algumas horas por semana, ou ele pode prestar serviço por alguns dias ou por meses. Então, vocês estão vendo aqui que os períodos podem ser determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado, ou seja, ele pode, né, qualquer trabalhador pode ser contratado como intermitente em qualquer atividade, com exceção do aeronauta, tá? Então, eu posso definir um período diário de trabalho, né, ou horas de trabalho por semana, ele vai vir 5 horas por semana, né, num sábado, sei lá, ou eu posso determinar que vai trabalhar 2 meses para mim seguido e 2 meses não, enfim. Isso, cada atividade vai ver qual é a sua necessidade. As empresas vão ver a necessidade, se a necessidade é ter um cara desse por 2, 3 meses no ano, se é tê-lo uma vez por semana, entendeu? Então, cada empresa vai montar no contrato o período conforme a sua necessidade, tá? Aí, como é que fica essas regras? O que é devido a esse empregado? Como é que ele vai prestar esse serviço? Né? Porque, veja, é um contrato de trabalho intermitente, mas o empregado vai receber como? O que ele vai receber? Então, agora a gente vai analisar o 452A, que é o que traz a regra, os regulamentos. Tá? 452A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Então, é diferente da CLT das outras hipóteses, porque o prazo determinado e o indeterminado, a CLT nunca exigiu que fosse escrito. Né? Agora, é uma modalidade que está na CLT, mas a CLT exige que seja feito por escrito. Então, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho. Então, no contrato tem que conter quanto é a hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo. Então, hoje, se não me engano, peraí, só um pouquinho. O salário mínimo é 1.045. Para quem trabalha 8 horas por dia e 44 por semana, é 220 horas no mês. Uma hora de quem trabalha ganhando um salário mínimo, trabalhando 8 horas diárias e 44 semanais, é R$ 4,75. Então, se na empresa todo mundo ganha salário mínimo, ele não pode ganhar menos que R$ 4,75. Agora, se lá na empresa os garçons ganham, por exemplo, 2.000 por mês, 2.000 por mês para trabalhar as 220 horas, né? Aí a hora é R$ 9,09. Aí ele também não pode ganhar menos que R$ 9,09. É no mínimo o salário mínimo, no mínimo o valor da hora dele tem que ser no mínimo o valor da hora do salário mínimo, ou se tiver um empregado na empresa, naquela função dele que ganha mais, né, o equivalente à hora desse empregado. Né? É o que ele fala aqui, ó.
que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Então é isso que você tem que ver. Então, só um pouquinho para o negócio não chiar. Então é isso que você tem que ver. O empregado, por exemplo, que ganha um salário mínimo, se eu for contratado como intermitente para trabalhar numa empresa que paga para todo mundo um salário mínimo, que é o piso lá, a minha hora, cada hora que eu trabalhar para ela, eu vou ganhar R$ 4,75. Agora, se nessa empresa que eu vou prestar serviço, o piso do garçom é R$ 2.000 por mês para trabalhar, né, 44 horas, cada hora que eu trabalhar lá, a minha hora vai valer R$ 9,09. Entendeu? Aí não é o salário mínimo. Por quê? Porque eu tenho alguém que está na mesma função que eu e que ganha mais. Então aí tem que prevalecer o maior piso para mim, o maior valor. Entendeu? Então, se não tiver ninguém ganhando acima do salário mínimo, é o salário mínimo. Se tem alguém na mesma função que eu vou exercer como intermitente, né? Ou, né, como um contratado, pode ser um outro intermitente também, né? Se eu tenho alguém que está exercendo a mesma função que eu e que ganha uma hora acima do salário mínimo, aí eu tenho que ganhar essa hora que também é acima do salário mínimo, tá? Isso está no caput. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, o empregador tem que avisá-lo com pelo menos 3 dias de antecedência o período que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, eu quero que você venha trabalhar para mim no sábado e domingo, que vai ter uma festa, ó, e o buffet vai ter mais pessoas do que os meus garçons conseguem. Então, você vai vir sábado e domingo. Eu tenho que te avisar 3 dias antes. Tem que ser por um meio eficaz. O meio mais eficaz hoje que nós temos no Brasil é o WhatsApp, né? Então, por exemplo, ou e-mail, né? Aí vai depender. Mas você vai avisá-lo por WhatsApp, ó, nós vamos ter o evento sábado, domingo, né? Você manda lá para quarta-feira, mais ou menos, né? 3 dias antes, sexta, quinta, quarta-feira, até quarta-feira, a empresa tem que mandar o comunicado. E o empregado pode falar não ou pode confirmar. Se ele falar não, não significa que ele vai ser mandado embora, não. Ele pode ter tido o compromisso com uma outra empresa que ele já está contratado, né? Por isso que ele tem que ser avisado 3 dias antes, ele tem que dar a resposta para que a empresa possa contratar outro, se for o caso. Então tem que ser no meio eficaz para que ele possa responder logo, tá? Então ele tem que ser avisado 3 dias antes. Aí vem, ó, recebida a convocação, parágrafo 2º, o empregado terá prazo de um dia útil, tá? Para responder ao chamado, presumindo no silêncio a recusa. Então, quer dizer, você manda um WhatsApp para ele hoje, né? Você viu lá que ele leu, tá? Ele tem até amanhã para te responder. Se ele amanhã ele não te responder, você presume que ele recusou. No silêncio, você presume que recusou. Então aí o empregador vai ter que ir atrás de um outro trabalhador, tá? Então, manda notificação, manda comunicado por WhatsApp ou por e-mail. O empregado tem um dia útil para dar a resposta. Se ele não responder, presume-se que ele recusou, tá? Tem alguma sanção, punição? Não, nenhuma. O contrato é intermitente, ele pode ter vários outros empregadores. Ele pode, naquele momento que foi avisado, já ter compromisso com outro. É claro que o empregado, qualquer que seja ele, dá uma satisfação, né? O empregador, mesmo que não seja, mesmo que você não precise prestar, todo mundo gosta de uma satisfação. Então o empregado vai falar, olha, eu não vou poder ir, porque eu já assumi um outro compromisso com outro empregador, né? Até mesmo é bom que o empregador saiba que ele tenha outros e que ele é muito bom, para que quem sabe ele contratá-lo de forma permanente, né? Então é sempre bom dar uma satisfação, mas a lei não exige. A recusa presume-se que ele, o silêncio presume-se que o empregado recusou, tá? Aí parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. O fato do empregado não responder ou recusar expressamente não significa que ele está sendo insubordinado. Vocês estão entendendo? Porque se eu sou um empregado de uma empresa permanente e o meu chefe me pede alguma coisa e eu falo não, ele pode me dar uma justa causa por insubordinação. Aqui está sendo solicitado a ele está sendo comunicado de um serviço. Se ele disser não, ele não pode ser considerado insubordinado. Por quê? Porque o contrato dele é diferente.
Este contrato intermitente, por mais que o empregador registrou na carteira, tudo, ele permite que esse empregado tenha vários empregadores, né? Então, pode ser que naquele momento o empregado não possa prestar porque ele tem um outro compromisso com outro empregador. É um contrato atípico, um contrato diferente, né? O empregador está chamando só quando precisa, entendeu? Então o empregado vai responder e vai prestar o serviço se realmente ele não tiver alguma outra coisa, porque ele não pode ficar na dependência esperando que o empregador vai chamá-lo, né? Então, por isso o legislador já está falando claramente: olha, empregador, se você fizer o comunicado 3 dias antes, o empregado não falar nada ou recusar, né? Porque ficar em silêncio e recusar é a mesma coisa. Se ele não fala nada ou se ele recusa expressamente, não pode considerá-lo como insubordinado, porque esse contrato é um contrato intermitente, é um contrato que tem alternância. Então ele precisa, alternância de prestação de serviço e inatividade, ele precisa ter outros empregadores para poder fazer um salário, uma remuneração, uma renda mensal razoável, né? Parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devido, permitida a compensação em igual prazo. Então, aí que é o problema, né? Se o empregado aceita e ele não vai injustificadamente, então, se ele justificou, ficou com problema de doença, foi, né, tá hospitalizado, tudo bem, alguém morreu, mas ele aceitou e ele não compareceu, e vamos imaginar que o valor ali da diária daquele sábado e domingo seria tipo 200, 300 reais, né? Ele vai ter que indenizar a empresa em 150 reais. Ou, né, dar um dia do seu trabalho, porque já que foram 2 dias que ele não foi, né, e não justificou, ele pode compensar dando um dia do seu salário, o equivalente à multa de 50% em prestação de serviço, né? Ele não vai, a empresa fala: cara, você me deixou na mão, ficou ruim aqui, né? Você tem que pagar a multa. Aí ele fala: não, mas não tem dinheiro para pagar. Então você venha um dia e não me cobre. Por isso que tem que ter o contrato escrito. Isso tem que estar determinado no contrato, tá? Então, se o cara furar, ele vai, no caso, pelo menos devolver em horas, o equivalente à multa em horas trabalhadas. Agora, e se a empresa que fura? Aí ela paga. Aí ela paga. Então, o que fazer? Se a empresa furar com o empregado e falar: foi cancelado o evento sem motivo, né? No nosso caso, nós tivemos vários eventos cancelados com a pandemia, mas aí havia um motivo, né? Agora, se são eventos cancelados sem motivo, se o empregador fala não precisa vir, mas sem motivo, ele perdeu de ir em outros locais, esse empregado. Ele perdeu de fazer serviço para outros empregadores. Então, esse empregador vai ter que pagar, se ele ia 2 dias, sábado, domingo, um final de semana, ia dar 300 reais, 150 cada dia, a empresa tem que pagar 150 para ele de multa, pelo menos 150, tá? Então isso aqui também tem que ter cuidado. Por isso que às vezes é melhor recusar. Se você não tem certeza que você vai conseguir, é melhor você recusar, tá? Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Fechou, é o que eu estou falando aqui, tá? Ó, o período de inatividade não é considerado tempo de serviço à disposição, podendo prestar. A ideia da lei é essa, a ideia da legislação era pegar esse pessoal que estava na informalidade, porque eram informais, né? Então, a gente sabe que 1 vez por semana, 2 vezes por semana gera vínculo no âmbito urbano, tá? Mas, às vezes, o cara não ia 1, 2 vezes por semana, né? Quando a empresa tinha grandes eventos, ela chamava. Então, às vezes, dava 1, 2 vezes no mês. Depende da época, né? Então, tá claro aqui no artigo que é perfeitamente possível que o empregado tenha outros empregadores, que ele possa ter outros registros. Tá claro aqui, ó. Outros contratantes do serviço dele, tá bom? Então, isso fica claro. E por isso que a legislação é desenvolvida nesse sistema. Porque ela imagina que esse empregado não vá sobreviver só com a renda de um empregador, então ele possa ter vários contratos. Então, cada empregador vai registrá-lo, né? Cada empregador vai ter que notificá-lo, comunicá-lo 3 dias antes para que ele possa se organizar.
Então, o empregador que comunica primeiro vai ter a resposta primeiro. Então, se é um empregador que comunica com bastante antecedência, ele tem a resposta positiva primeiro. Agora, se é um empregador que fica comunicando muito lá em cima, nos 3 dias, e ele sabe que é uma época de eventos, ele acaba ficando sem esse trabalhador nos principais eventos dele. Então, a ideia é que o empregador comunique antes. E é o que eu falei. Se começar a ter muito evento, o empregador precisar de mais alguém permanente, se o cara é bom, a possibilidade é que ele seja contratado de forma permanente, se for interessante para ele. Porque às vezes ele fazendo essas diárias, ele pode ganhar até mais do que se fosse registrado. Mas esse tipo de trabalhador prefere muitas vezes estar registrado porque gera uma certa segurança, né? Você está registrado, recebendo salário mensal, com 13º, férias, FGTS certinho, né? E depois for mandado embora tem seguro-desemprego, igual agora. Agora na pandemia, quem estava registrado ficou numa situação melhor do que quem não estava registrado, né? Então, assim, é isso que a gente tem que analisar, tá? E o empregado sempre analisa isso, a segurança, a tranquilidade. O que ele vai receber? Como é que a empresa vai pagá-lo? Então, ele foi avisado, né, de que... Deixa eu pegar aqui. Ele foi avisado de que 3 dias antes teria, e aí ele prestou o serviço. No contrato, o contrato vai falar qual é o período que é considerado de prestação de serviço. Se é um dia, se são tantas horas, se é um mês, entendeu? Então, o contrato tem que prever qual é o período que vai ser considerado para a prestação de serviço. O parágrafo 6º diz assim, ó, ao final de cada período de prestação de serviço, qual é esse período? É uma semana? É um mês? É a cada 15 dias? É 2 meses? E isso vai ficar definido no contrato. A gente viu lá no artigo anterior, né? O contrato que vai definir se o período é horas, se o período é dias, se o período é mês. Tá? Por quê? Porque quando o contrato define que o período é mês, então no final de cada mês vai ter que acertar com esse empregado. Se o período for dia, no final de cada dia vai ter que acertar essas verbas com esse empregado. Se o período for horas, depois de tantas horas, vai ter que acertar com esse empregado. Então é isso que a legislação quer dizer. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato, por isso tem que ficar definido claramente qual é esse período, né? O empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: a remuneração, ou seja, o valor que é devido a ele, se for horas de tantas horas, se for dias de tantos dias, né? Se for dentro do mês de tanto tempo, né? Então vai ter que tantos dias ali que ele trabalhou no mês. Então, primeira coisa, a remuneração, né? O que foi combinado, que tem que ser no mínimo o salário mínimo hora para cada hora, ou o salário, né, mínimo hora do melhor salário que alguém na mesma função que ele ganha lá na empresa, como eu já expliquei no começo para vocês, né? Então, remuneração respeitando pelo menos o valor da hora do salário mínimo. Depois, férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Então, tem que pagar o proporcional de férias aqui para ele. Tá? Então, imediatamente terminou o período de prestação de serviço, que ficou definido no contrato, paga-se a remuneração, paga-se o proporcional de férias com 1/3, paga-se o proporcional de 13º, paga-se o repouso semanal remunerado, né, proporcional, e adicionais legais, né? Então, provavelmente aí vai ter o FGTS, que vai ter que recolher, né, desse período, tá? Se ele trabalhou à noite, então também tem o equivalente ao adicional noturno. Isso tem que ficar, gente, assim, muito especificado no Lerite, muito. Então, por exemplo, ele trabalhou à noite, a hora é tanto, mais adicional noturno, né? Ele trabalhou à noite e ainda tinha periculosidade, que ele trabalhava próximo de combustível, tem que vir adicional de periculosidade. Então, tem que vir no Olerite que vai ser feito a cada final de prestação de serviço. Terminou o período de prestação de serviço estipulado no contrato. Então vamos colocar um mês. Estipulou que a cada mês nós fechamos com o empregado a prestação de serviço. Deixa eu só apagar aqui para não dar barulho. A cada mês nós fechamos com o empregado a prestação de serviço, né? Então dentro desse mês ele trabalhou, sei lá, 10 dias. Quanto é o equivalente a 10 dias? Né? A gente paga por dia ou paga por hora. Deu lá, sei lá, R$ 1.000. Né? Mas ele trabalhou à noite, então tem que vir lá. Mais adicional noturno, tanto. A remuneração 1.000, adicional noturno, tanto. A atividade que ele trabalhou também era perigosa, periculosidade, tanto. Aí tem que vir
1/12 ou proporcional de 13º e férias, né? FGTS, tem que vir ali os proporcionais, tem que vir claro no Olerite para que ele possa conferir, né? Olerite que não vem em verbas especificadas significa que não foram pagas, não pode, tá? Então só colocar lá, sei lá, deu R$ 1.500 por tudo, englobar tudo, isso a gente chama de salário complessivo, é proibido no Brasil, não pode, então tem que especificar. Vai falar aqui, ó, ele vai falar, ó, parágrafo 7º, ó, o recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º desse artigo. Então ele está querendo dizer assim, empresa, você já sabe o que você tem que pagar para esse empregado. No contrato, você já sabe que quando finaliza o período que você combinou, tipo uma semana, ou um mês, né, ou o dia, você tem que quitar isso. Então, o contador monta um recibo detalhado de todas as verbas devidas nesse período e paga para o empregado, e ele assina. Se você for depositar em conta, né, se ele tiver alguma conta, o extrato bancário vale como recibo, mas você tem que emitir para ele um olerite detalhado para ele poder conferir, tá? Mas o comprovante de pagamento vale como recibo, tá? Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do FGTS, que é o que eu falei para vocês, vai ter que recolher INSS, vai ter que recolher FGTS, tá? Na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante de cumprimento. Então aqui o FGTS e o INSS vai ter que ser considerado o mês mesmo, tá? Por isso que, gente, a maioria dos contratos consideram um mês como período, porque fica muito mais fácil, tá? Então, o FGTS e o INSS tem que ser considerado o mês todo, quanto que deu no mês todo, para fazer o recolhimento, tanto o INSS quanto depositar o FGTS na conta vinculada dele, tá? Mas eu posso fazer um período de prestação de serviço por semana e pagar a cada semana? Sim, você vai pagar as verbas do parágrafo 6º no final de cada semana. Só que o FGTS e o INSS vai ter que pagar depois que finalizar o mês, tá bom? Parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, né, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. É um cara que férias não vai ter, né, gente? Porque, veja, imagina você tem 5 empregadores, hipoteticamente, você tem 5 empregadores, que sejam 3 empregadores, tá? Você vai ter que negociar com os 3 para te dar férias na mesma época, para você descansar. Senão, não, porque o que a lei está proibindo? Se eu sou o empregador A e te dou férias, neste período você não pode trabalhar para mim, mas nada impede que você trabalhe para os outros. Você não está de férias nos outros. Então, ou seja, você trabalhou 12 meses para mim, nos próximos 12 meses eu vou ter que te dar 30 dias de férias. Esses 30 dias de férias que eu vou te dar nos próximos 12 meses, eu que escolho, eu o empregador, não é você. Então você teria que ter um bom relacionamento com os 3 empregadores para poder negociar com os 3 o mesmo período de férias. Senão você vai fazer o seguinte, eu vou te dar férias um mês, nesse mês você não trabalha para mim, mas trabalha para os outros 2. O outro te dá férias, né? No mês seguinte você não trabalha para o outro, mas trabalha para mim e para o outro. Quer dizer, você nunca vai tirar férias. Então o empregado nunca tira férias, né? Se ele não tiver a possibilidade de negociar isso com o patrão, né? Então é complicado as férias, mas ele tem direito, né? Ou seja, ele trabalhou 12 meses seguidos, né? Faltando no máximo 5 vezes injustificadamente, nós vamos ver férias semestre que vem, né? E aí, se ele trabalhou então 12 meses seguidos, faltando no máximo 5 vezes injustificadamente, ele, nos próximos 12 meses, terá direito a 30 dias, que é o empregador que vai escolher. É o empregador que vai escolher, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente tem, pessoal, as regrinhas, tá? As regrinhas do contrato de trabalho intermitente, tá? O contrato precisa ser escrito, além de ser escrito, obviamente, tem obrigação de anotar na carteira de trabalho. O empregador, assim que contratar, tem 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho essa prestação de serviço. Fazer um contrato por escrito com esse empregado, tá? E detalhar isso no contrato. Principalmente o período. Principalmente o período que esse contrato vai considerar como período de prestação de serviço. Dia, mês ou ano. Dia, semanal, horas, dias, né? Ou mês.
Então tem que ficar isso claro, porque no final de cada período tem que pagar para o empregado, tá bom? Então, por isso que tem que ser feito um contrato por escrito. E, obviamente, que o ônus vai ser do empregador. Porque se o empregado entrar na justiça e falar assim, não, eu era contratado por prazo indeterminado, não tinha nada de intermitente, não. Se o empregador falar, não, era intermitente, o ônus é do empregador. E ele que vai ter que apresentar esse contrato intermitente e convencer o juiz de que o contrato era intermitente. Por isso que tem que estar documentado bonitinho, tá? Tem mais um slide aí, que é de um tema que não é de trabalho intermitente. Ué, cadê aqui? Pera aí. Que é sobre trabalhador hipersuficiente e uniforme. Eu já falei para vocês, já até caiu na prova, né? O trabalhador hipersuficiente é o trabalhador que, qual que é? Ganha, tá no artigo 444. Lembram disso? Só para relembrar. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica essas hipóteses previstas no artigo 611-A com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite dos benefícios da Previdência. Então lembra, o hipersuficiente é aquele empregado que tem nível superior, né? Tem diploma de nível superior, ganha 2 vezes ou mais que o teto da Previdência. Nesse caso, a empresa pode negociar com ele as regras diretamente e prevalece a negociação com ele sobre as convenções coletivas. Então, o que a empresa negociar, se o tema pode ser negociado, está lá no 611-A, né? Se não é proibido pelo 611-B, o que negociar com ele prevalece até sobre o acordo da convenção coletiva. Isso nós já falamos, matéria do primeiro bimestre. Mas aqui tem um destaque que é em relação ao uniforme, né? É muito comum e já tem sido cobrado nas provas de vocês isso, né? Como é que fica a questão do uniforme, né? O empregado tem que usar uniforme ou ele não tem que usar uniforme? Então veja, aqui no artigo 444, deixa eu abrir para vocês. Deixa eu achar aqui. Artigo 444. É o 454, não, 456A. 456A, tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Uma observação desse artigo para eu passar para vocês. Tentar achar aqui. Tá aqui. 456A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Gente, isso aqui já teve muito problema, porque os empregados falavam o seguinte, eles processavam as empresas, olha só, então eu trabalho, sei lá, numa marca, na marca Danilo, e no uniforme de todo mundo que usa o Danilo tem a marca, sei lá, Brasil SA, empresa X, ou seja, eu colocava várias logos de parceiros meus no uniforme. Às vezes, até os caras me davam uniforme para eu colocar as logos deles e os meus empregados, então, ficarem atendendo as pessoas com a logo das empresas. O que o empregado fazia antes da reforma? Ele entrava com a ação na justiça contra a empresa pedindo direito à imagem, porque ele ficava fazendo propaganda para outras empresas sem anuência, sem o aceite dele. E os juízes davam. Então ele ganhava, em alguns casos, indenização, tipo uma indenização por dano moral, né? Olha aqui o negócio batendo. Indenização pela imagem que a empresa usava dele. Então aqui está claro que não existe mais isso. Depois da reforma trabalhista, ó, cabe ao empregador definir
o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados às atividades desempenhadas. Então, o empregado não pode mais alegar que ele não aceitou e tal. Não. Quem define quais as logos que vão ficar no uniforme é o empregador, e o empregado não pode pedir direito de indenização à imagem. Tá? Parágrafo único. A higienização era outra coisa que dava confusão. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas e de uso comum. O que o empregado pedia? Ele pedia o ressarcimento porque ele estava tendo que lavar o uniforme, então ele queria um ressarcimento pelo gasto que ele teve em lavar, passar o uniforme. O que o legislador falou? Se esse uniforme pode ser lavado junto com as suas roupas, com produtos normais do que você já usa em casa, né? Então, você pode lavar e passar, não tem que te reparar nada, a empresa não tem que te ressarcir nada, tá? Mesmo porque, gente, o uniforme, muitas vezes a empresa, às vezes até desconta alguma coisa do empregado, no certo é que não, que ela dê o uniforme, porque é ela que vai exigir, né, como um equipamento individual de trabalho. Então, muitas vezes ela dá e vai ficar para ele. Então, nada mais justo, né? Ainda mais se ele ganhou, que ele limpe. Ah, mas ele não ganhou, mesmo assim. Ele tem que cuidar da ferramenta de trabalho dele. Não deixa de ser uma ferramenta de trabalho, é um uniforme, você vai trabalhar com aquilo, né? Então, a empresa antes era processada e perdia ações tendo que ressarcir, reembolsar empregados pela limpeza do uniforme. O legislador falou, não, se o uniforme pode ser lavado, passado, como qualquer outra roupa, obrigação do empregado em cuidar do uniforme. Agora, se é um uniforme que exige produtos específicos, um tipo de lavagem, um jeito de passar, alguma coisa diferente, aí sim, a empresa vai ter que ressarcir esse custo que o empregado vai ter. Ou a empresa que lave, né? Ou a empresa que providencia essa lavagem, faça uma parceria com uma lavanderia, alguma coisa assim, né? Mas se o empregado tiver que fazer e gastar fora do padrão, do normal, por causa do uniforme, aí a empresa tem que ressarcir. Então é isso que ficou colocado na reforma trabalhista em relação ao uniforme. Aí eu quis chamar a atenção para vocês aqui. Eu só estava tentando buscar aqui uma pergunta, porque caiu, né, uma pergunta exatamente sobre isso, né, na prova da OAB, né, e, e eu não estou achando essa pergunta, tá? Mas era só para ilustrar mesmo, mas a pergunta era em relação, caiu exatamente tanto o caput, tá, quanto o parágrafo único, né? A pergunta envolvia isso. Ele trabalhava, né, numa empresa e ele tinha então que lavar o uniforme dele, mas não falava nada de nenhum produto específico. E aí perguntava se a empresa tinha que ressarcir alguma coisa. Não, não tinha que ressarcir porque não ele utilizava os produtos de uma roupa normal mesmo, né? E a outra também era de que ele usava logomarca no uniforme, ele queria direito à imagem, né? Se isso era devido, se a indenização era devida. Não era devida, porque é o empregador que determina as logomarcas, né? Que vai colocar no uniforme. Então era bem isso aí, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai entrar, deixa eu só pegar aqui o slide novamente, a gente vai falar. O temporário nós já falamos, tá? Então, aí só acompanha os slides comigo. A gente falou hoje do contrato intermitente, comentei todos os artigos com vocês, tá? Relembramos do hipersuficiente e falei da regra do uniforme, né? Inclusive da perguntinha que caiu na OAB, né? Eu não achei ela para colocar no material, mas eu estou falando aqui. Depois o próximo slide fala contrato de trabalho temporário, Lei 6.019. Nós já estudamos esse trabalho temporário. Eu só coloquei aqui porque ele é uma espécie de prazo determinado. Então, como a gente está vendo contrato de trabalho e a gente analisou os prazos determinados da CLT, lembra que o temporário também é uma espécie de prazo determinado, só que é diferente da CLT, né? Nós já vimos e ele já caiu na prova de vocês. Então, esse aqui, slide que fala
Contrato de trabalho temporário é só para lembrar vocês que esse contrato que a gente viu, trabalhador temporário lá no primeiro bimestre, né, é um contrato por prazo determinado e também tem que ser feito por escrito, tá? Mas sempre a contratação ali no temporário tem que ser através de uma empresa de trabalho temporário e tem que ser naquelas duas hipóteses. Quando o tomador de serviço tem uma necessidade transitória, né, uma demanda extraordinária de serviço, né, ou quando ele precisa substituir pessoal permanente. Só isso. E o contrato vai durar por 180 dias e no máximo mais 90, prorrogável mais 90, durando um total de no máximo 270 dias. Né? 180, prorrogável mais 90. Tá? E aí na próxima aula eu vou entrar aqui nesse contrato de trabalho a termo. Nós vamos falar do contrato da Lei Fernando Henrique Cardoso. Né? É uma situação diferente, essa legislação, criada no momento de crise, tipo agora, né? E depois falar um pouquinho do contrato de obra certa, tá? Então acredito que nessa semana, na próxima, a semana a gente finaliza contrato de trabalho, tá bom? Então, só lembrando que nós estamos vendo contrato de trabalho. E essa aqui é a aula 4 de contrato de trabalho, né? Onde a gente focou no contrato de trabalho intermitente e na questão do uniforme do empregado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem por WhatsApp. Mas eu acho que essa aula aqui, acompanhando com a CLT, não tem muita dúvida, acredito eu, porque nem tem tantas questões na jurisprudência ainda. Vai surgir bastante coisa ainda, né? Mas são as regras que estão vigorando, então isso auxilia para quem está trabalhando, quem está fazendo estágio, já saber como é que funciona isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no WhatsApp, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima aula, tá?